Como plantar nozes. Preparando as nozes para o plantio. Entenda o esforço envolvido e os riscos para o seu jardim. Preparar nozes pode levar meses. E a taxa de sucesso pode ser baixa. Você pode preferir comprar as mudas e pular para essa parte em vez disso. Antes de tentar qualquer método, saiba que as nogueiras, especialmente as da espécie preta, liberam elementos químicos no solo que matam muitas plantas próximas, incluindo pinheiros, macieiras, tomateiros e outras. Isso, junto com seu enorme tamanho e sua propagação às vezes agressiva, pode torná-las impopulares em cidades e subúrbios. Colete as nozes caídas. No outono, recolha as nozes que caíram das árvores. Ou bata levemente nos galhos das nogueiras com um cano de PVC para fazer as nozes maduras caírem. Mesmo depois de amadurecidas e caídas, muitas nozes ainda estarão dentro de um casco verde ou marrom grosso. Aviso: os cascos das nozes podem irritar ou manchar a pele e as roupas. Recomenda-se usar luvas à prova de água. Como alternativa, compre as nozes. Se estiver planejando começar um pomar para produzir nozes ou madeira, pergunte a um cultivador local ou verifique online uma espécie e variedade especializada para o seu clima e propósito. O ideal é comprar sementes de árvores dentro de 160 km de seu local de plantio, já que elas podem estar melhor adaptadas. As nogueiras geralmente crescem em locais frios, mas algumas variedades podem estar mais adaptadas a outros climas. A nogueira preta é bem cara e muito requisitada por sua madeira, enquanto a comum é cultivada tanto para a madeira quanto para a obtenção de nozes. Existem muitas variedades de cada uma, junto com outras espécies menos disponíveis. As nozes compradas em supermercado dificilmente terão a umidade necessária para germinar. Mesmo se tiverem, elas provavelmente foram produzidas por uma árvore híbrida ou por uma variedade adaptada a um clima diferente, o que torna o sucesso na sua área improvável. Remova as cascas. Opcional. As nozes podem ser plantadas com as cascas, mas muitas pessoas removem essas coberturas para ver se as nozes dentro delas estão inteiras e para torná-las mais fáceis de manusear. Para tirar a casca, mergulhe as nozes num balde de água até que a cobertura esteja macia ao toque, esperando até 3 dias para as nozes mais duras. Quebre e descasque o fruto com a mão. Para uma quantidade maior de nozes, passe-as por uma debulhadora de milho ou jogue-as numa betoneira com cascalho e água por 30 minutos. Mantenha as sementes úmidas durante o inverno, por 90 a 120 dias. As nozes, assim como outras sementes, precisam de um ambiente úmido e frio antes da planta despertar da dormência e brotar. Isso leva de 3 a 4 meses para as nozes, dependendo da variedade. E durante esse período elas devem permanecer úmidas. Esse processo é chamado de estratificação. E para as nozes pode ser feito das seguintes maneiras. Mantenha pequenas quantidades de nozes em turfa ou areia úmidas dentro de sacos plásticos mantidos na geladeira, ou em outro local com temperatura entre 2 e 5 graus Celsius. Para uma quantidade grande de nozes, cave um buraco em um solo de drenagem rápida que tenha de 0,3 a 0,6 metro de comprimento.
Encha esse buraco alternando camadas de nozes com camadas de 5 centímetros de areia, folhas ou palha. Cubra o buraco com uma tela para afastar os roedores. Plantando as nozes. Remova as sementes uma semana depois que germinarem, mas mantenha-as úmidas, depois que a terra tiver descongelado, e pelo menos 90 dias tenham se passado. Remova as sementes do ambiente frio. Aquelas viáveis deverão ter um broto surgindo. Mantenha as sementes úmidas por uma semana inteira antes de plantá-las. Escolha um local para o plantio. Todas as espécies de nogueira precisam de solo de alta qualidade. E esse passo é especialmente importante se você estiver começando um pomar. Escolha um local com solo argiloso e de boa drenagem, com pelo menos 0,9 metro de profundidade. Evite inclinações, cumes, solo pedregoso e com muita argila. As áreas mais baixas de inclinações voltadas para o sul são aceitáveis em terrenos montanhosos. A nogueira é bem versátil em relação ao pH. Solos com pH entre 6 e 6,5 podem ser os melhores, mas qualquer um entre 5 e 8 será aceitável. Limpe o local. Remova a vegetação existente da área antes de plantar, já que ela vai competir pelos mesmos nutrientes que as nogueiras precisarão. Para um plantio de pomar, é recomendado cultivar o campo para aerar o solo. Plante as nozes em buracos pequenos. Faça buracos de cerca de 5 a 7,5 centímetros de profundidade e coloque as nozes de lado no fundo deles, preenchendo-os com terra. Ao plantar várias árvores, coloque os buracos afastados em 3 a 3,7 metros uns dos outros, em um padrão de grade. Você também pode plantar 2 ou mais nozes em cada local, a 20 centímetros umas das outras. Depois que as mudas tiverem crescido por 1 ano ou 2, remova todas as outras e deixe somente a mais saudável no local. Veja a seção de dicas para um método de plantio alternativo que protege as plantas de animais pequenos. Cuide das mudas em crescimento. A próxima seção contém informações sobre como cuidar das mudas e das árvores em crescimento. Pule os passos que falam sobre plantar as mudas. Plantando e cuidando de nogueiras. Escolha as mudas. Se não for plantar a partir das nozes, meça o diâmetro da muda 2,5 centímetros acima do colar das raízes, onde elas se encontram com o tronco. Selecione aquelas com um diâmetro mínimo de 0,65 centímetro nessa região, e de preferência mais largas. Essa é a medida mais importante para prever a qualidade. Mudas de raízes nuas, vendidas sem solo, devem ser plantadas no início da primavera, antes do crescimento de botões, e imediatamente após a compra. Aquelas em vasos podem ser plantadas mais tarde em solos mais secos, mas são geralmente bem mais caras. Plante as mudas na primavera. Escolha um solo argiloso e de boa drenagem e evite terrenos inclinados e topos de colinas. Coloque as mudas em buracos com o dobro de diâmetro das raízes, e fundos o suficiente apenas para enterrá-las. Para melhores resultados, preencha o buraco com uma parte de compostagem para cada 3 partes de solo normal. Bata o solo e regue bem. E espeise as mudas em 3 a 3,7 metros para acomodar o crescimento das árvores. Regue ocasionalmente.
durante pelo menos 2 anos depois do plantio. A planta precisará de rega suplementar, especialmente durante os meses secos ou quentes. Regue-a bem, mas não o faça novamente até que o solo esteja seco. Regar com muita frequência pode fazer mal à planta. Depois de 2 ou 3 anos, as árvores só precisarão de rega durante a parte mais quente do ano ou durante uma seca. Cerca de 1 a 3 vezes por mês. Lide com as ervas daninhas. Cuide das mudas deixando a área ao redor delas livre de grama e de ervas daninhas, que vão competir com o crescimento das mudas. Remova a grama e as ervas à mão ou colocando uma barreira de tecido contra elas. As mudas maiores podem ser tratadas com cobertura para manter as ervas afastadas, usando 5 a 7,5 centímetros na área das raízes. Não use cobertura nas plantas que ainda não saíram do solo, pois ela pode impedir o crescimento das mudas. Espere até que a muda esteja lenhosa e tenha desenvolvido raízes. Aprenda como podar as nogueiras, se as estiver cultivando pela madeira. É importante podar cedo para garantir um tronco reto, com apenas um galho, líder, no topo da árvore e guiando a reta pelas próximas estações de crescimento. As nogueiras plantadas pelas nozes podem ser deixadas em paz até depois da diminuição das árvores. Mas a poda subsequente é boa para a nogueira preta, já que ela é geralmente vendida para obter madeira de qualquer jeito. Mesmo as variedades para nozes. Se você nunca podou árvores antes, especialmente arvoretas, seria bom encontrar um podador experiente para ajudá-lo a identificar galhos líderes e importantes. Se o topo da árvore estiver forquilhado, dobre o melhor líder para cima e colhe-o a outros galhos como suporte. Então corte fora a ponta dos galhos de apoio para prevenir o crescimento. Diminua a quantidade de árvores para selecionar as melhores. A maioria dos pomares começa com mais plantas do que a área pode suportar. Uma vez que as árvores estiverem largas o bastante e os galhos estiverem se encontrando, escolha as mais saudáveis que possuam as características que você valoriza, como um tronco reto e um crescimento rápido. Remova o resto, mas evite limpar espaço demais e causar o crescimento de ervas daninhas ou árvores concorrentes. Você pode usar uma fórmula de competição de dossel para ajudá-lo a decidir. Só use fertilizante depois que a árvore tiver crescido o bastante. O uso de fertilizante é um pouco controverso, pelo menos para as nogueiras pretas, porque o produto pode ajudar mais as ervas concorrentes do que a árvore. Se o solo já for rico em nutrientes, espere até que o tronco tenha pelo menos 10 centímetros de diâmetro e 1,4 metro de altura. O ideal seria mandar amostras do solo ou de folhas para um laboratório florestal de forma a identificar as deficiências nutricionais exatas. Se isso não for possível, aplique fertilizante contendo 1,4 kg de nitrogênio, 2,3 kg de fosfato e 3,6 kg de muriato de potássio para cada árvore no final da primavera. Deixe algumas árvores sem fertilizante para comparar e, se ele fizer bem, reaplique a cada 3 a 5 anos. Teste o pH do solo depois de fertilizar para ver se precisa ajustá-lo novamente para os níveis normais. Controle as pragas. Esquilos são uma visão comum em pomares de nogueiras.
e podem levar uma safra inteira de nozes se não forem controlados. Cubra os troncos com proteção à base de plástico para evitar que eles subam nas árvores e pode os galhos que estejam a menos de 1,8 metro do chão se puder fazer isso sem causar nós que diminuam o valor da madeira. Outras pragas, como lagartas, pulgões e moscas, variam de região para região e podem não causar mal à árvore se ficarem ativos no final da estação de crescimento. Consulte um cultivador com experiência para obter informações específicas para a sua região. Mantenha o gado longe de nogueiras de qualquer tamanho, já que os danos que ele causa podem até tornar a madeira das árvores adultas inútil.